Vamos fazer a leitura, irmãos, da palavra que o Senhor tem nos trazido. Na epístola do apóstolo Paulo, destinada aos Coríntios. Na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 12, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outra a operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. E todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários, e os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais, e aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. E a uns Deus pôs na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas?
são todos doutores, são todos operadores de milagres, têm todos o dom de curar, falam todos diversas línguas, interpretam todos. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Amém. Como é magnífico ver a estrutura da igreja proposta pelo Senhor. Não vejam que aqui é uma exposição clara de um homem que foi apanhado, batalhando contra essa obra, a que eles chamavam de seita e de caminho. Eles chamavam, na verdade, essa obra aqui como alguma coisa contrária a todas as normas e padrões que eles conheciam, os judeus. E Paulo foi um deles. Porque, irmãos, nós só conseguimos entender as coisas e fazer, operar, trabalhar com a nossa aptidão natural. Se eu estudei um pouquinho, eu consigo ler. Se eu tenho um corpo normal, eu consigo me gesticular, trabalhar. Se eu tiver algum problema de ordem física, eu sou limitado tanto quanto o meu problema me limita. Mas nós somos um corpo criado por Deus, cada um de nós. E temos um grau de compreensão variado, mas há um grau mínimo que Deus confere a todos. E daí para frente varia de pessoa para pessoa. Mas nós não conseguimos enxergar muita coisa, porque a nossa compreensão humana, ela está limitada. Nós não conseguimos extrapolar os limites do homem, porque foi Deus quem colocou os limites. Então nós não conseguimos visualizar, nem de longe, a eternidade. Nós não conseguimos vasculhar os pensamentos de Deus, nem conseguiríamos nos organizar enquanto igreja pela nossa própria vontade, porque seríamos desorganizados pela vontade de uma força que opera contra todos. O corpo é um só, porque ele foi construído assim. O corpo não foi ajuntamento de peças. Não nasceu um coração batendo para depois vir um pulmão. Aliás, esse é um dos argumentos aí contra a teoria da evolução, é a complexidade irredutível do ser humano. Nós somos um complexo. O pulmão depende do coração, há uma interligação tão grande, irmãos, que todo o corpo é todo interdependente. O rim filtra o sangue. O corpo é isso. E esse capítulo discorre exatamente num paralelo entre o corpo humano e o corpo chamado Igreja de Cristo. É um paralelo para a gente entender. Quando Deus quis colocar uma norma para o ser humano, porque eles estavam andando tão distantes, então Deus criou um caminho. Ele, encontrando um homem confiável aos seus olhos, ele estabeleceu com esse homem aí um grau de confiança muito alto, e ali ele colocou então o primeiro grande testamento, que nós chamamos de Antigo Testamento. E para que o homem pudesse ter um norte de como ele se comportar, não dava para o Senhor colocar nada dentro do corpo humano, porque do coração do homem. Sabe por quê? Na alma. É porque eles eram muito refratários a todo bem. Se Deus se aproximasse deles, se o Espírito Santo fosse morar em algum deles, teria que matá-lo, porque Deus é santo. Deus não poderia habitar em nenhum daqueles homens, porque dentro deles habitava iniquidade sobre iniquidade. Por isso que para Deus habitar em nós, primeiro Ele nos perdoa os pecados pela fé em Jesus, nos purifica, depois vem habitar em nós. Como não dava para escrever a lei no coração dos homens,
Deus escreveu essa mesma lei em tábuas de pedra. E Moisés recebeu essa lei escrita na tábua de pedra, mas porque ele escutou o Senhor, porque ele esteve com ele. Quando ele voltou para o arraial, seu rosto brilhava com uma luz tão forte e ele não percebeu, mas os seus companheiros não conseguiam mais olhar para ele, porque ele trazia na mão as tábuas de um Novo Testamento, que até então não tinha nenhum. Hoje ele é antigo, mas naquele tempo ele era novo, porque não tinha nenhum outro. Ele trouxe então as tábuas que foram escritas nas pedras, mas não adiantou muito, irmãos, porque a lei escrita na pedra não passava por coração daqueles homens. Eles continuaram como eles eram e até foram piorando, degradando. Chegou um ponto que não dava mais. Não é porque a lei era ruim, é porque o homem não tinha condição de vivenciar a lei, porque eles não tinham uma força interior, e Deus não podia viver dentro deles porque eles eram iníquos. Era uma coisa sem saída. Deus tinha que criar um caminho novo. Exatamente isso aqui é o resultado desse caminho novo. É o resultado. Já não foi mais assim no Novo Testamento. Não foi mais assim. Você se lembra que os apóstolos reunidos, os discípulos também, todos reunidos, de repente um som surgiu no ar, como se fosse um vento forte. E eles olharam e viram línguas de fogo que desciam do céu e desciam até a cabeça daqueles homens. E à medida que essa língua de fogo descia, acontecia algo que nunca tinha acontecido antes. Aqueles homens, eles eram tomados de um sentimento de salvação. E eles começaram então a falar uma língua desconhecida, a razão deles, que eles nunca tinham aprendido, um idioma que eles não dominavam. E quando eles falavam, sabe o que eles falavam? Das grandezas de Deus. Se tornaram ministros. Vocês percebem que houve uma mudança profunda, e a mudança que começou em Pentecostes, e é por isso que muitas igrejas chamam as igrejas que creem em dons de pentecostais, porque crê no tempo da dispensação de Pentecostes, crê até hoje. O Pentecostes foi isso, essa dispensação maravilhosa. Os homens foram possuídos pelo Espírito de Deus. Deus agora não estava escrevendo a lei mais em pedras. Ele falou: dias virão que eu não escreverei minha lei em pedras, eu as escreverei nas tábuas de carne de vosso coração, e a minha lei estará em vosso entendimento. Então, irmãos, foi uma marca, uma mudança. E mudou com o quê? Com a manifestação de dons. A grande mudança na história de toda a humanidade foi marcada com dons. Os dons sempre marcaram a presença de Deus no meio do seu povo. O Novo Testamento, todo ele está recheado das manifestações dos dons que o Espírito Santo ministra na igreja. Por isso, irmãos, nós cremos, vivenciamos e não abrimos mão dos dons de Deus entre nós. Precisamos que eles estejam entre nós. Sabe o que está escrito em Marcos? Estes sinais seguirão os que crerem em mim. Seguirão. Preste atenção. Seguirão sempre. Aqueles que crerem em mim falarão novas línguas, expulsarão demônios, curarão enfermos. Vocês percebem, irmão? São sinalizações de Deus. Por isso, queridos, nós lemos acerca dos dons espirituais. Não quero que sejais ignorantes, porque alguns irmãos, por alguma doutrinação, estão agora se afastando, não querem mais saber de dons e já não creem mais em dons. Irmãos, dons sempre marcaram a história do Novo Testamento conosco. O Senhor, olha que palavra bonita, subindo ao alto,
levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Tem dons que aparecem muito, tem dons que não aparecem, mas é um corpo. O dedo, mindinho, é tão pequenininho, mas ninguém está disposto a amputá-lo. Não mexe no meu dedinho porque dói, o corpo inteiro sente dor. Cada um de nós, e não é essa igreja aqui, presente agora no braço, essa igreja universal e atemporal, invisível a nossos olhos agora, que compõe os cristãos em todo mundo, em toda parte do mundo, em todo o tempo, é o grande corpo de Cristo. E cada um de nós tem uma importância enorme para Ele. E tem uma comparação. Sabe o que os médicos falam quando o sangue para de correr no corpo? Eles falam que aquela área está infartada. Esse termo quer dizer o seguinte: infarto é que faltou. Infarto é não farto. Naquele ponto, faltou sangue. Não está farto de sangue, está ausente o sangue ali. Então, sabe o que acontece com aquela parte do corpo? Necrosa. E necrosado, sabe o que acontece? Tem que amputar, senão a necrose sobe. Nós somos um corpo. Mas não é o sangue biológico que corre em nós. Não do ponto de vista corpo de Cristo, mas é o Espírito de Deus. Ele tem que estar em nós. Se alguém não tiver o Espírito Santo, pode conhecer toda a Bíblia em 107 idiomas, pode fazer o que for, está infartado. Faltou o Espírito Santo em você, você está infartado, está perdido, está perdida. Mas se o Espírito Santo, ele encontrar espaço em nós e se sentir confortável com a nossa dedicação para Ele, Ele vai só aumentando a porção dele, só aumentando a porção. E o que acontece quando Ele aumenta a porção? Há manifestações da virtude dele no caráter e nas expressões dos dons. Por isso que Ele fala: vocês sabiam que vocês eram gentios. Gentio é não judeu, né? Não judeu. Vocês não tinham isso. Nós não tínhamos. A humanidade não tinha. Eram levados aos ídolos mudos. Mas agora eu quero falar para vocês uma coisa. Conhecer Jesus Cristo. Alguém falar Jesus é Deus, ou Jesus é Filho de Deus, ou Jesus é o Messias. Qualquer palavra que falar, ele pode falar. Mas para falar com propriedade, com fé, Jesus Cristo, Ele é o meu Redentor, Salvador. Essa fé só é possível quando o Espírito de Deus começa a encontrar espaço em nós, começa a encontrar ambiente bom para Ele. Por isso que Ele fala: ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz que Jesus é anátema. Anátema quer dizer maldito. Ninguém pode dizer que Jesus é Senhor também, se não for pelo Espírito Santo. E ele entra em seguida falando aqui: bom, já que nós somos servo do Senhor, amigo de Deus, e temos o Espírito Santo, então ele entra agora. Há diversidade de dons. A igreja precisa aprender a pedir dons. Pedir: Senhor, eu quero um dom, dá-me um dom novo. Eu já vi tantos dons maravilhosos aqui e acolá, eu quero um também. Faça manifestar em mim o teu Espírito por intermédio de um dom novo. Ministra um dom novo em mim. Quantas vezes na minha história, na minha vida, eu fui confortado enormemente por intermédio de dons de Deus que se manifestaram. Eu e minha esposa, quantas ocasiões, em grandes angústias, o dom de Deus. Sabe o que é o dom de Deus? É a voz de Deus que chega até você. Quantas ocasiões, irmãos, nós somos confortados porque a igreja não está doente, tem as riquezas, há diversidade de ministérios. Agora olha que interessante, não está só no dom, há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Vê se vocês entendem isso. Mas a manifestação do Espírito é dada a um para o que for útil. Pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. Os irmãos entendem isso que está aqui?
Deus ministra sabedoria no ser humano, Ele ministra. Aqui não fala de uma sabedoria adquirida na academia, nem na escola. Aqui fala de uma ministrada pelo Espírito Santo. Vocês entendem isso aqui? Olha, irmãos, não estamos desprezando quem estuda, quem tem formação acadêmica, teológica, não estamos desprezando, estamos falando da palavra. Ele ministra isso. Paulo era um homem douto, conhecia as Escrituras como quase ninguém conhecia, mas não chegou a conhecer o alvo, o centro da Escritura. Ele conhecia a Escritura, mas o objetivo central da Escritura escapou-lhe ao entendimento, porque a Escritura inteira aponta para Jesus. O nome de Jesus é gritado de Gênesis e Apocalipse, mas ele não ouviu o grito, ele não viu Jesus. Foi preciso Jesus cercar ele no caminho de Damasco. E não foi aquele Jesus machucado que ele ouvia falar dele. Não foi um Jesus rasgado de prego nem de cravo. Foi um poder tão alto, irmãos, que ele caiu no chão, caiu o cavalo para um lado, porrete para o outro, espada por outro, cada um caiu para o seu canto, e uma voz bradou do alto do céu: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele não perseguia Jesus, ele nem acreditava que ele estava vivo. Ele só ficou com medo. Quem és tu? Eu sou Jesus. Eu sou Jesus. E esse povo é meu corpo. Quando você mexe com essa gente, você mexe com o meu corpo. Agora você está mexendo comigo, Saulo. Você arrumou um problema sério. Ali, o Senhor começou a ministrar em Saulo uma coisa que ele não aprendeu com Gamaliel: a sabedoria ministrada pelo Espírito Santo. Por isso que ele escreveu essa carta aqui, ó. Ele já começa a entrar em assuntos que ele não aprendeu lá, ele não estudou, não. O Espírito de Deus ministrou nele, porque o Espírito é dado as palavras da sabedoria, a outra a palavra da ciência, a outra a fé. Irmão, vocês sabiam que a fé aqui não é a fé salvífica. Eu tenho que crer em Jesus por opção minha, e de anunciar o Evangelho a todo mundo. Quem crer, e notem isso, a palavra de Deus é séria e santa. Quem crer, qualquer ser humano pode crer. Todo ser humano debaixo do sol que quiser crer, ele pode crer. Jesus morreu para todos, não morreu para um elenco de pessoas separadas, não. Deus não fez um grupo de pessoas para julgar dentro do inferno e outro para julgar no céu, não. Todos podem se salvar, aonde você estiver. Creu em Jesus, Ele salva você, perdoa você e torna-se seu amigo. Essa fé é sua, e o poder de perdoar é dele. A fé é sua e o Espírito é dele. A fé é sua e o ministrar é dele. E Deus vai ministrar dom em alguém que está escutando essa pregação. Vai se manifestar em você dom do Espírito Santo, e não vai demorar muito tempo. Você vai confessar: a palavra da fé que eu escutei na congregação ministrou um dom em mim. Glórias a Jesus. Sabe o que é isso aqui, irmãos? É outra fé que você pode ter se você quiser. Se você quiser, você pode dizer: não é a fé, eu creio em Jesus. Essa, se não tiver, você não tem nada. Essa aqui é outra. É uma fé que te dá uma outra manifestação do Espírito. É uma outra autoridade. O Senhor falou com ele: se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, vocês mandariam esse monte se lançar no mar, o monte se lançaria. É outra, é a fé de operar sinal, milagre. Eu tinha porque Deus levou, mas tenho ainda porque Ele está no Senhor. Ele era diácono em Minas Gerais. O Senhor mandou ele fazer, eu vou contar bem rápido, vocês vão ver a significação de uma fé. Já estava mais de idade, foi fazer uma coisa que o Senhor mandou, ele ficou preso na estrada longe de onde ele morava, ele estava com passagem na mão. Passou o ônibus, um homem do outro lado da pista e ele do lado de cá. Ele balançou a passagem e o ônibus seguiu adiante. O outro gritou para ele: companheiro, você ficou para trás, hein? Ele falou assim: eu vim aqui por tua causa, Senhor. Eu preciso voltar para casa. Naquele tempo não tinha celular, não. Minha esposa não sabe onde eu estou. Minha família vai ficar aflita. Senhor, faz esse homem voltar aqui. Esse velhinho era diácono e era amigo meu, hein?
Não deu 30 minutos. O ônibus estava voltando. Deu volta, voltou, parou. Eu não sei quem que você é não, mas eu não posso seguir essa viagem se você entra nesse ônibus aqui. A fé que muitos já... O que é? A fé é poder, é autoridade. É Deus ministrando em nós. É isso que está escrito aqui, ó. Operação de maravilhas. Quantos irmãos entre nós, irmãos, operam maravilha a semana toda? E sofre para isso também. Também não é fácil. Mas tem irmãos entre nós aqui em São Paulo, perto de nós aqui, que toda semana tem um milagre novo com ele. É o dom. Há outro dom da profecia. Irmão, profecia. Muitos pensam, acabou a profecia. A lei e os profetas duraram até João. A profecia como ministério acabou, mas como dom não. O dom da profecia existe. Agora é muito cuidado que nós temos que ter, por quê? Porque um espírito estranho, muitas vezes, tenta enganar o crente como se fosse o Senhor. Por isso aqui fala assim, ó. Olha que interessante que fala aqui, ó. O dom de discernir os espíritos. Esse é um dom que eu não vejo a igreja pedir. Saber que espírito está falando comigo. Isso é dom de Deus também, ele ministra em quem quer. Se você pede, o Senhor te ministra o dom de discernir espírito. Nenhum espírito te engana. Não engana. Ele começa a manifestar, você já sabe, eu sei quem você é. É dom de Deus. Vocês acreditam? Eu já vi isso aí. Eu já vi manifestação que se falou comigo, não receba porque não sou eu. Ele ministra tudo. Esse povo aqui, ó, é dele e ele ministra tudo. É só crer. É só crer. Ele ministra tudo em todos. Esse é o corpo de Cristo. Os dons de Deus não hão de cessar enquanto nós estivermos aqui. Enquanto nós estivermos aqui, o Senhor vai ministrar entre nós tudo o que Ele quer. Até aquele grande dia que se aproxima. Um só Espírito que reparte tudo isso. Agora ele fala, um corpo tem muitos membros. Então tem irmãos que parece que eles não têm utilidade. Mas todos têm utilidade. Todos. Não há nenhum membro desse corpo que não tenha valor. Aqui ele fala uma linguagem difícil de falar aqui, assim publicamente, mas vocês vão entender. Tem membros que não são honrosos. Nós temos parte do corpo, irmão, que nós temos que vergonha que elas não podem aparecer. Nos torna muito envergonhados se aparecer. No entanto, nós cuidamos dela mais do que da mão, que está aqui toda hora andando para todo lado, mostrando para todo lado. Nós somos um corpo sacerdotal. E toda a expressão de Deus em nós vai acontecer por intermédio de nossos irmãos. Quando Deus quiser te ensinar, te admoestar, te corrigir, Ele vai tomar um dos membros desse corpo e vai chegar até você. É assim. Se não fosse assim, nós teríamos então um ambiente formatado, onde aqui alguém chegar aqui e falar, quem disse tudo sou eu. Aqui, ó, você que vai andar assim porque eu estou gostando desse jeito, você vai andar desse jeito. Aqui não. Aqui o Espírito Santo ministra em nós. E o crente sabe, ele sabe, o mais simplesinho, ele conhece o Senhor. Ele conhece. Quando ele faz uma coisa errada, ele sabe que fez. A consciência remorde. Ele vai para casa e fala, Senhor, tem misericórdia de mim, que eu não vou errar outra vez mais não, mas me perdoa. Ele percebe, irmão. O coração do crente tem o dom, essa balança fina. É uma coisa fina. O Espírito Santo nos deu uma balança fina. Quando você sai fora, acusa lá no ponteiro, olha, não foi bom isso aí não, hein? Vamos consertar isso aí? Irmão, irmã, que está escutando essa palavra hoje, vamos calibrar sua balança hoje nessa palavra aqui. Aquele que tem boa nova do Senhor, não é verdade, irmão? Traz boa nova, como é maravilhoso. Alguém, um homem ou mulher, que tem nele um conselho, às vezes uma palavra boa, uma visita. Quantas casas já foram libertas com uma visita, irmão? Aqui mesmo, não sei se vocês vão lembrar, um menininho veio cá, irmão Luiz, eu posso testemunhar? Eu falei, pode. Ele veio cá, eu fui numa casa, ele falou, fui numa casa e Deus mandou o anjo lá com a gente, mandou embora o que estava ruim lá e sarou a família. Irmão, é coisa maravilhosa, meu irmão. Se o pé falar para a mão, eu não preciso de você,
Numa linguagem que eles não estão entendendo. O pé, eu não preciso de você. Então, quando você for comer, você pega o pé e come. O olho, você eu enxergo tudo. Enxerga tudo, mas não anda. Não põe alimento na boca. O olho é muito importante, é sensível, vê tudo. Mas só funciona bem numa cabeça e num corpo. É assim a igreja, irmãos. Quem tem os dons mais refinados, que tem os menos. E tem coisas, irmão, que não são dons que se adquirem. Já é a formação do Cristo. Quando o Cristo vai em nós nos formando, Ele vai nos modificando, moldando, igual um oleiro faz com um barro. Aí nós vamos parecendo com Ele. Ser santo é parecer com Jesus. Até já falei aqui uma vez, eles no passado, esse termo cristão, sabe de onde veio isso aí? Cristão quer dizer um cristão, é Cristo pequenininho. Você parece com Cristo um pouco. Quanto mais nós parecermos com Ele, mais santo nós seremos. E o ministrar do Senhor é isso. Fala todo mundo novas línguas? Quem ora em línguas é outra coisa, irmãos, que nós podemos pôr atenção. Quem ora em línguas, quem tem o dom de falar línguas, deveria na sua casa, de porta fechada, falar em línguas sozinho. E lutar para que a comunhão seja mantida. Porque falando em línguas sozinho, você é edificado. Vocês sabiam isso? Está escrito. O seu espírito fala com Deus sem a barreira da sua razão. E você consegue falar com Deus, falar, clamar, interceder. Nós intercedemos uns pelos outros. E isso tudo é o que está colocado aqui. São todos doutores, são todos apóstolos, são todos profetas, todo mundo fala a língua, todo mundo interpreta a língua, porque é outro dom maravilhoso, a interpretação de língua. É tudo isso aqui, irmão, é a estrutura proposta na igreja. A igreja é um corpo, e um corpo sadio, tudo isso manifesta nele. Nós não abortamos as propostas de Deus com a igreja. Todos os dons cabem aqui dentro. E como temos crido e vivenciado isso, temos que cada um de nós pedir: Senhor, ministre em mim também o dom de discernir os espíritos. Eu quero saber, em cada manifestação, se o Espírito Santo estiver em mim, eu nunca vou falhar. E sobretudo vai me fazer parecer com o meu mestre, cada vez mais, até que você tenha uma semelhança tão boa com ele, que cumpre-se o que está em Apocalipse, até que tenhamos todos atingido a estatura de um varão, a estatura de um anjo, que está escrito lá. Um homem, não é crescimento físico, a estatura de um homem, de uma mulher, né? Tanto faz, porque somos nós. Sabe qual a estatura nossa, perfeita? É quando nós sentimos como o Senhor sente, falamos como Ele fala, reagimos como Ele reage, negociamos como Ele negociaria, julgamos com o sentimento que Ele julgou. Quando nós começamos a subir o nosso padrão de valores, nós vamos atingir a estatura proposta. A nossa estatura final é essa, é termos sentimentos tão elevados como Jesus Cristo manifestou por nós. O grande objetivo da igreja é esse. E para isso acontecer, nós fomos beneficiados com os dons de Deus. Os dons de Deus. Não despreze os dons de Deus. Não despreze os dons de Deus. E não extinga o Espírito. Ore para que Deus faça você ter mais a manifestação do Espírito dele dentro de você. Sabe, irmãos, para encerrar a palavra, tem muitas pessoas que o Espírito Santo está com ela, está com ele, mas numa porção muito pequena, porque ela não se interessa, ele não se interessa muito. Mas na medida que nós interessássemos mais, batêssemos mais, sabe o que está escrito? Peça, eu vou te atender. Bata que eu abro a porta. Não está escrito isso aí? Se você bater e não parar de bater, vai chegar a hora que o Senhor fala assim:
Abriu a porta. Vou te atender. Você bateu tanto. Vocês entendem? Isso tudo, irmão, é a nossa estrutura espiritual. Se toda vez que fala, Senhor, pronto, já está aqui. Eu e você viraríamos, sabe o quê? Grandes orgulhosos. O exercício da humildade é daquela mulher, vocês lembram? É típico falado, né? Falou com ela, uma cananeia, gritando o Senhor, chorando. Eles mandavam ela calar a boca ainda, ela não calou a boca. Aqui é assim, se você exercitar o pedido, ora, uma vez, 2, 3, 4, depois pare de contar. Eu falei, não tem problema, eu vou orar até o Senhor me atender. Você vai ficando cada vez mais humilde, cada vez mais paciente. Chega uma hora que o Senhor faz o que fez com Daniel. Falou para os anjos dele, chamou os anjos, vem cá, desce lá, porque esse moço mexeu comigo. Mexeu comigo. Quantas vezes eu já fiz isso, hein? Quantas irmãs anônimas que ninguém conhece, hein? Irmãos anônimos, que bateu, Senhor, vem cá, pegou os anjos, vem cá, você vai lá e não me volta aqui sem resolver o caso dele, não. Só me volta aqui com o caso resolvido. Glórias a Deus. Irmão, é a nossa intimidade com Deus. As pessoas não querem mais intimidade. Agora é tudo teórico, é tudo filosófico, é tudo intelectual. Nossa intimidade com Deus é coisa de simplicidade, irmãos. Menino, quando chega para conversar com o pai, não fala, não tem protocolo, não apareceu o presidente da república, senhor, doutor, que nada, papai, ele puxa a barra da calça dele, puxa a saia da mãe, ele tem intimidade. Nós temos intimidade de falar com Deus. E as suas orações estão quase chegando num limite bom. Ora mais, enche a taça. Já o Senhor vai virar essa taça em cima da sua cabeça e da sua família. Glórias ao Senhor. E você que está orando pouco, quem sabe você aceita hoje uma exortação aqui. Ora mais, bata mais, insista mais. Fale menos com seus amigos, fale mais com Deus. Reclame menos na sua casa e reclame mais com Deus. Glórias ao Senhor. Baixa a tua cabeça e fala pelas madrugadas fora, Senhor, eu vou ficar orando até sentir a virtude do Teu Espírito Santo em mim. Eu sei que o Senhor está dentro de mim, eu quero sentir isso. A virtude do Todo-Poderoso vai te acompanhar por esses dias. Glórias ao Senhor. É a virtude, irmão, é coisa maravilhosa. Só quem sentiu que sabe. Só quem sentiu sabe. Você pode pegar, fazer um discurso inteiro. A virtude do Espírito Santo é isso, aquilo. Você sentiu, acabou. Não precisa falar mais nada. Você está dispensado de ser um discurso. Eu já sei o que é. Deus, dentro de mim, já manifestou que Ele está vivo dentro de mim. Foi isso que transformou minha vida. Barbudo no meio de uns crentes que eu nem pensava em ser crente. Nunca pensei em ser crente. Eu ia até embora. Mas no meio daqueles irmãos ali, eu ia sair rápido, porque eles vão querer orar, e eu vou embora antes desse povo orar. Estava na casa de um querido irmão, que era cooperador na minha cidade, o filho dele está aqui. Eu falei, vou embora antes que esse povo fale que vai orar. Quando eu estava barbudo ali entre eles, era um peixe fora d'água, era um estranho no ninho. Eu falei, vou embora daqui. Quando eu falei, vamos embora aqui, não, alto lá que nós vamos orar. A mãe dele já tinha feito um salgadinho tão gostoso. E agora eu fiquei sem graça, agora eu tenho que orar. Quando eu dobrei o joelho, eu vi isso falar, isso aqui é virtude do Espírito Santo, irmão. Eu vi ela assim, glória a Deus, eu não vou falar isso não. Aleluia, eu também não falo. Mas daqui a pouco eu comecei a sentir uma coisa que eu nunca senti antes. Alguma coisa que você vai sentir agora. Nessa palavra, recebe a virtude do Espírito de Deus agora. Glórias ao Senhor. Eu nunca tinha sentido. Irmão, que desceu em mim uma coisa tão santa, tão pura, que eu comecei a glória a Deus, aleluia, e depois eu não consegui parar mais. Eu falava e eu comecei a gritar, e depois eu comecei a falar em línguas, e eu não mais falava em português. E o Senhor falou assim aquela noite, abra a tua boca e dá glória ao meu nome. Nunca esqueça isso, porque hoje eu recebo toda a glória que for dada nesse lugar. Aquele dia eu levantei, eu ajoelhei incrédulo, levantei crente. Não sou grandes coisas, mas estou crente até hoje, graças a Deus. Assim só vai fazer com você que está escutando essa palavra hoje. O Senhor vai te pegar, guarda isso. O segredo de Deus é humildade e não desanimar. E aquele cego?
Senhor Jesus, cala a boca, você está gritando. Eu estou gritando e vou gritar mais alto, porque ele não escutou ainda. Cala a boca, cala nada, é ele que tem solução, você não pode resolver meu problema, ele pode. Fica quieto, fico quieto não. Enquanto ele não me escutar, não pode gritar. O que você quer? Eu quero enxergar, é só isso, eu enxergo. E os leprosos? Os leprosos, 10 leprosos, nem podia chegar perto porque era um crime. Eles eram apedrejados se chegasse perto das pessoas, porque a lepra é contagiante. Chegaram, Senhor, não pode curar a gente? Eu posso. Vai lá se lavar no lago. Vocês lembram disso aí no tanque? Lavaram os 10, todos os 10 curados, tinha fé. Mas não tinha mais persistência. Só um que voltou. Mas todos foram curados. Todos tinham fé, mas não tiveram gratidão, nem todos, só um, mas todos tiveram fé. Qualquer pessoa que chegar perto do Senhor, tendo fé, ele atende. Agora imagine você, só que ele te prova, hein? Ele não vai te atender na hora que você quer, não. Ele vai te marcar o prazo. Isso vai te dar uma receita hoje aqui para encerrar a palavra. Você sabia que tem, Deus, ele olha para a gente e fala, você, vou te marcar 10 orações, eu vou te atender, mas enquanto não chegar na 10ª, eu não te atendo não. E você vai ser 1000, você vai ser 3000. Ele vai exercitando a gente, vai exercitando, até que chega a hora que você começa a orar tranquilo, fala assim, Deus já te atendeu? Não, mas já chega, eu vou continuar aqui. A hora que ele quiser chegar, eu estou aqui, estou na porta. A hora que ele quiser, eu estou batendo. A hora que ele quiser abrir a porta, eu já estou do outro lado esperando ele. Os dons de Deus, eles são assim também. Quem pede, vai batendo. E quando você recebe o dom, não é para você também. Olha que interessante, o dom não serve para quem tem, sabia isso? Não serve. Eu conheço um irmão que ele tinha um dom de cura. Ele punha a mão na cabeça das pessoas e curava. Inclusive Deus usou dele para curar minha filha. Curou. Quando você lembrar da doença da sua filha, ela nunca mais vai manifestar. E aconteceu, quando eu lembrei, estava curada. Mas ele tinha uma diabetes pesada. Falei assim, irmão Luiz, eu ponho a mão na minha cabeça, eu não curo eu mesmo, eu só curo só os que Deus manda pôr. Na minha cabeça, a minha mão não funciona. O dom não é para você, é para outra parte do corpo. Você atende um aqui e o outro vem cá e te atende. Esse corpo sacerdotal aqui, ó, é um corpo saudável. Se parar de chegar sangue, você morre. Se o Espírito Santo não estiver aí, você está necrosando. Onde o Espírito Santo não está presente, o corpo está necrosado. Mas onde ele está presente tem vida. Deus seja louvado.